telespectadores têm uma certa dificuldade em compreender. Nosso muito obrigada. Eu agradeço a você e a todos os telespectadores. Eu falei para vocês, telespectadores, que nós iríamos conversar com especialistas no assunto. Estamos aqui para entrevistar o Dr. Roberto Delmanto, brilhante advogado criminalista, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bom, Dr. Roberto? Tudo bem, Marcília, é um prazer estar aqui com você e agradeço pelo seu elogio imerecido. Estou às suas ordens. Eu é que agradeço a entrevista. Que você deve fazer. Tá bom. Bom, eu queria saber, Dr. Roberto, o seguinte: a profissão de prostituta, né, o exercício aí da profissão é mais antigo do que todos nós, não é verdade? É verdade. Dizem que teria sido a primeira profissão, né? Mas na verdade a prostituição, que é um mal moral, ela existe desde que o homem existe, né? E hoje, mesmo nos países mais desenvolvidos, nós temos que a prostituição continua em menor escala do que a escala dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E as legislações desses países enfrentam a matéria de maneira diferente. Nós já vamos falar. Vamos ver primeiro, doutor Roberto, o que configura no nosso Código Penal uma casa de prostituição. Então, eu sei que a jurisprudência, em tempos remotos, entendia que motel, em tese, configuraria casa de prostituição. O que realmente configura para o nosso Código Penal, o artigo 228, casa de prostituição? O senhor, melhor do que ninguém, vai nos contar. Imagina. A casa de prostituição, prevista no Código Penal com uma pena de 2 a 5 anos, continua em vigor. Mas hoje nós vamos ver as antigas casas de prostituição, os antigos bordéis, praticamente só são encontrados em pequenas ou médias cidades do interior, nas chamadas zonas de meretrício, né? Onde elas são, desde há muito tempo, toleradas pela sociedade local, pela comunidade. Nós teríamos aí o que se chama o princípio da adequação social, né? Conta para nós o que é esse princípio, doutor Delmanto. São princípios, são causas suprarlegais, né? Não previstas especificamente no Código Penal, mas que tornam atípica uma determinada conduta. Ou seja, ela é crime, ela é prevista como crime, mas a sociedade que evolui nos seus costumes, na sua moral, chega um momento que ela tolera, não é? Então essas casas na zona do meretrício pagam seus impostos, são fiscalizadas, são do conhecimento geral, né? E na verdade, nas grandes cidades, nas capitais, você não encontra mais essas casas de prostituição, esses bordéis, né? Como o senhor falou, mais interior, né? Agora, o que precisa ter uma casa para o nosso direito penal para configurar a casa de prostituição? O que a jurisprudência tem entendido, né, é que não pode se alargar este tipo penal, casa de prostituição, para drive-ins, para danceterias, para motéis, para hotéis de alta rotatividade, não é? A não ser que haja, tem entendido os nossos tribunais, a meu ver como um acerto, um fim exclusivo, de dedicação específica, exclusiva àquela finalidade da prostituição. Então é um hotel que só receberia prostitutas, né? Não um hotel aberto a outros eventuais hóspedes, né? Tá. Doutor Roberto, hoje a gente tem vários casos aí, inclusive um caso na mídia, onde eu fiz a abertura do programa, que é o caso da Boate Bahamas, que foi fechada recentemente pelo nosso prefeito. O hotel também acaba de ser fechado. Claro, nós criminalistas sabemos que sem estar com o processo na mão, a gente não pode discutir o caso, mas do seu ponto de vista, configuraria aí o delito de casa de prostituição, não configuraria? Eu não gosto e não costumo falar de casos concretos, que estão na mão de outros colegas, e também a gente não conhece a prova que está nos autos, né? Mas o meu entendimento, que acompanha essa jurisprudência mais liberal, é no sentido de que, a não ser que haja uma participação no lucro oferido por aquela eventual prostituta, por aquele encontro, eu não vejo aí tipicidade, né? Eu acho que, a não ser que houvesse uma prova de que aquele hotel, como eu já disse, é exclusivo para a prostituição e nada mais do que isso, eu entendo, na esteira dessas decisões mais liberais, que não há crime, porque há um acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é hoje, sem dúvida, nos tribunais mais avançados, em matéria penal, né? Mais liberais, onde diz claramente, mostra claramente que o direito e a moral não se confundem. Não é? Com certeza. Não é?
A moral de uma sociedade vai mudando, o direito também evolui. Então eu acho que hoje esse caso ganhou a mídia pela repercussão que teve, né, que está tendo, mas na verdade não é certamente o único estabelecimento de São Paulo. Com certeza. Há outros mais com certeza. conhecidos, não é? E eu acredito que realmente hoje a justiça penal tem coisas mais importantes a tratar do que essa. Os crimes hediondos, Inclusive, a nossa segurança. Inclusive, veja, como eu estava lhe dizendo um pouco antes da nossa entrevista, hoje há países, por exemplo, como os Estados Unidos. Eu ia lhe perguntar agora, doutor Delmanto, nos outros países, como é que fica a legislação? Por exemplo, nos Estados Unidos, a própria prostituição é crime. Né? No estado da Califórnia. Pelo menos no estado da Califórnia e em outros estados. Então, aqui no Brasil, a prostituição não é crime. Quer dizer, a própria prostituta responde por crime, é bom que os nossos telespectadores saibam, não é a casa de prostituição, a própria prostituta, a partir do momento que ela exerce, né, essa atividade, ela responde no estado da Califórnia, criminalmente. E como se sabe, um dos estados mais progressistas dos Estados Unidos, com certeza. a prostituta que estiver na rua ou que estivesse prostituída na sua própria casa comete um crime. Aqui no Brasil, como nós sabemos, a prostituição não é crime. A prostituta que exerce a sua atividade na sua própria casa também não comete crime nenhum, muito menos o crime de casa de prostituição. De forma alguma. Agora, outros países como a Austrália, que hoje, por razões de saúde e sociais, não só legalizam a prostituição, como a casa de prostituição, onde essas prostitutas, ao invés de estarem na rua, né, sofrendo todas as humilhações, ataques, elas têm acesso à segurança, elas têm acesso à saúde, né, que repercute, na verdade, né, na prevenção da transmissão de doenças sexuais, como a AIDS e outras. Então, na verdade, é um problema, de certa maneira, insolúvel, né, que vem acompanhando a história do homem. É verdade. Casa de prostituição é um tema polêmico, né? Mas nosso tempo aqui é exíguo, o senhor sabe. Claro. Nós vamos ter que, em breve, infelizmente, encerrar. O nosso papo está ótimo. Mas eu queria que o senhor contasse aos nossos telespectadores, aí nas considerações finais, sobre a pena da casa de prostituição e se realmente alguém que está sendo acusado por casa de prostituição justifica uma prisão preventiva. Olha, a pena prevista no artigo 228 do Código Penal é de 2 a 5 anos de reclusão. O que significa? A pena mínima de 2 anos possibilita a fiança, o pagamento de fiança para que o acusado responda solto ao processo. Segundo lugar, dificilmente a pena suplantará o dobro do mínimo legal, 4 anos, o que possibilitará a pessoa que vier a ser condenada ao cumprimento do regime em regime aberto, a substituição por penas alternativas como serviço à comunidade. Então eu acho que nesses casos, realmente, via de regra, não caberia a prisão preventiva, né? Ela me parece excessiva, não é? E realmente causa uma expectativa na própria sociedade de que é um crime gravíssimo, que na verdade não é. E continuando o nosso programa, falando sobre o tema polêmico de hoje, casa de prostituição. Nós vamos entrevistar um especialista no assunto, Dr. Otávio Rossi Vieira. Ele é advogado criminalista aqui em São Paulo e membro também de várias comissões da OAB, prerrogativas, direitos humanos. Não é mesmo, doutor Otávio? Uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu queria saber de você o seguinte, casa de prostituição contemporânea, ou seja, as novas modalidades aí que vêm pela internet, a casa virtual, como bem falou o doutor Roberto Delmanto. Eu queria saber de você se é possível uma casa de prostituição pela internet, porque a gente tem aí outros delitos. Excelente o questionamento, porque e vem muito a calhar. Porque eu entendo que a internet é um facilitador para encontros amorosos, onde você tem a atividade econômica no meio. Ou seja, não para arrumar namorado, né? Para arrumar namorado, não. Tem também, mas tem a prostituta que anuncia num site específico, não é? Tá. E eu entendo que esse site específico, o dono desse site específico, quem exerce essa atividade de cooptar as meninas ou os meninos, né? E travestis também, para terem uma fotografia lá, e inclusive o preço da troca
corporal, e é isso que denomina a prostituição, né? Tudo isso na internet, isso anunciado. Tudo na internet, e eu acho que isso é um facilitador que, em tese, sempre em tese, né? Claro. Que em tese configuraria assim o crime de facilitar a prostituição. Não é? Deixar bem claro, né, Marcília, que eu sou um libertário e que eu Com acho certeza. que esse crime de casa de prostituição e de facilitação, enfim, eu acho que é um crime que não deveria mais ter. Eu acho que isso deveria ser descriminalizado. Por quê, doutora Otávio? Pela tipicidade da conduta, ou porque o mundo hoje é dinâmico, as coisas mudaram, Exatamente. isso é antiquado? Não é porque é antiquado. Eu acho que, por exemplo, Mas hoje... para quem é libertário... Hoje você não tem polícia de costumes e deveria tê-la, né? Como é que é essa polícia de costumes? Polícia de costumes é justamente essa polícia que deveria desenvolver uma fiscalização nessas casas. Ou seja, o Código Penal diz que casa de prostituição ou facilitar prostituição é aquela atividade em que a casa mantém as prostitutas para esse exercício profissional e ganham dinheiro com isso. Não é? Ou seja, é de difícil tipificação, porque você não pode prender em flagrante, mas é de fácil investigação, porque basta que você mande o que nós denominamos de undercover cop, que tem nos Estados Unidos, não é? Porque lá nos Estados Unidos a prostituição é crime. Então os policiais e as policiais se fantasiam de prostitutas, não é? E aqui se infiltram, né? Se infiltram. E no caso aqui, como se investiga um crime de tráfico de drogas, se infiltra na casa de prostituição e verifique quem são as meninas ou os meninos que lá estão, qual a habitualidade disso e o que o dono dessa casa recebe em troca disso, né? Então seria muito fácil investigar para você tipificar e para que o indivíduo responda esse crime. Mas do jeito que está hoje, eu entendo, isso é uma opinião particular minha, o Estado é sócio da casa de prostituição. Nossa, como é que é isso, doutor Otávio? Explica para a gente. Eu entendo que o Estado, quando cobra impostos, não é? Quando cobra impostos, e esses impostos vão para onde? Esses impostos vão para a educação, deveriam ir pelo menos para a educação, para a segurança pública, para a saúde pública, não é? Então vamos questionar a segurança pública. Eu tenho por hipótese, tenho uma casa de prostituição que faz muito sucesso, uma casa na região de Moema, que me dá muito dinheiro e eu pago muito imposto para isso. Esse dinheiro deveria ir para a segurança pública para quê? Para pagar a polícia de costumes, para fiscalizar essa casa de prostituição. Com certeza. Então, se eu sou sócio da casa de prostituição, eu entendo que o Estado não pode, então, punir um indivíduo, colocá-lo na cadeia, não é? Porque está, em tese, cometendo delito de casa de prostituição. Eu acho que se torna atípica a conduta quando o Estado autoriza, mesmo que por omissão, essa atividade. Não é? E autoriza, e cobra impostos, e impostos caríssimos. E passa a ser sócio, então, na sua teoria? Na minha teoria passa a ser... Não, na minha teoria não, é sócio, porque se eu pago os impostos... Não, mas eu concordo. Não é? Se eu estou pagando um imposto e estou recebendo dinheiro, porque essas casas de prostituição, pelo menos aqui em São Paulo, são um sucesso. Não é? Todas são muito bem postas, em bairros nobres da capital. Bem frequentadas. Bem frequentadas e lugares caríssimos. Ou seja, os impostos também são pagos para isso. Então é inadmissível que a polícia de costumes não consiga afirmar, não é, que aquela casa seja de prostituição. Porque você vai na jurisprudência e você encontra muitas decisões, inclusive de tribunais superiores, alegando que não há prova da habitualidade. Não é? Coisa simples hoje em dia, uma câmera de vídeo, não é? Um microfone, hoje, o que se faz com a polícia. Hoje a gente tem tantos mecanismos, exatamente, né? Então, mundo globalizado. A partir daí, para mim, a conduta é atípica. Por isso, deveria, na minha opinião, descriminalizar essa conduta. Porque eu realmente, em 17 anos de advocacia, e vamos colocar mais 4 de policial civil, eu nunca vi um dono de casa de prostituição na cadeia. Eu nunca vi.